Olá, sejam todas muito bem-vindas ao meu canal. Para você que está chegando agora, meu nome é Mônica e hoje eu vou ensinar para vocês um porta-panetone. É uma peça muito vendável e você pode montar kits para vender também no Natal. Porta-panetone, pano de prato, até toalhinha de chá. Eu vou virar a câmera e mostrar para vocês as peças, mas antes disso, você volte lá, se inscreva no meu canal e me ajude deixando seu like e seus comentários. Vamos às peças? Então vamos lá. Aqui nós temos o forro, 2 vezes 39 por 30. Essa é a parte do forro, a parte interna. Nós vamos deixar aqui do lado. Essa parte aqui é onde a gente vai passar a fitinha para franzir, né? Aquele cordão. Então, o que que a gente vai fazer? Aqui nós temos o tamanho de 30 por 12 centímetros. Primeira coisa, você vai dobrar aqui mais ou menos 1,5 centímetro e passar uma costurinha. Você vai fazer isso dos dois lados e depois disso nós vamos dobrar ao meio assim e passar. E aí vai estar com a costurinha de cá e de cá. Nós vamos fazer isso nas duas partes. Então, são duas partes no tamanho de 12 por 30. Vamos fazer também uma tira para poder amarrar aquela parte de cima. Nós vamos cortar 90 centímetros de comprimento por 4 centímetros. Você vai fazer aquele processo que eu já ensinei várias vezes. Primeiro, você dobra ao meio, e aí você leva as duas pontinhas da lateral até o centro, dobra novamente e passa uma costurinha. Nós vamos fazer isso 2 vezes. Nós temos a parte principal aqui, já colocada com a manta acrílica, que eu já fiz o trabalho de matelassê. Aqui nós temos 25 centímetros de altura por 30 centímetros de largura. Já está estruturado na manta R1 ou R2. Aqui nós vamos fazer isso 2 vezes. Tá faltando aqui o matelassê daqui, eu vou levar na máquina e vou fazer. Então, 2 vezes a parte principal. Nós vamos usar uma renda na parte da frente e de trás. A gente vai posicionar ela aqui, quando for costurar eu mostro pra vocês. E vamos usar também, essa aqui é aquela parte que vai ficar solta. Tem a medida de 30 centímetros por 13 centímetros de altura. Você vai fazer isso 2 vezes. Então, qual que é o passo agora? Nós vamos fazer esse trabalho nessa parte de cima, por onde nós vamos passar a tira de amarrar. Vamos levar na máquina, passar uma costurinha de mais ou menos 1,5 centímetro dos dois lados, dobrar ao meio as duas partes. Vou lá na máquina e já volto aqui para mostrar para vocês. Pronto, fui lá na máquina, dobrei aqui as laterais e fiz uma costurinha e depois você vai no ferro e passa vincando assim. Vou fazer isso nas duas partes. Depois disso, você vai marcar o meio. Você vem, vinca aqui com a mão mesmo, ó, só para marcar o meio. Marquei aqui também. E deixa marcado aqui. Vamos reservar essa parte e vamos pegar agora a parte principal. Você observa bem se o seu tecido tem um sentido, né? Porque senão corre o risco de ficar de cabeça para baixo. Eu vou ver aqui que lado que tá as flores, ó, elas estão subindo, então eu tenho que fazer assim. Nós vamos fazer agora, pegar a parte principal, já com o trabalho de matelassê com a manta, o lado do direito da renda virado para cima, e vamos pegar essa parte de 30 centímetros por 13 direito virado para baixo e passar uma costurinha aqui. Nós vamos fazer isso nas duas partes, ó, parte principal, a renda com o lado do direito virado para cima. Vamos pegar 30 por 13 e costurar aqui. Vamos fazer isso nas duas partes. Bom, eu fui lá na máquina e fiz a costurinha que eu falei pra vocês. Primeiro com a renda e depois essa parte de poá que vai ficar pra cima. E olha aqui, e nós vamos lá na máquina agora rebater aqui essa costurinha nas duas partes. Vamos rebater aqui. Depois que você fez a costurinha nas laterais, você vai pegar aqui com o lado aberto. Você vai marcar nesse lado aberto 3 centímetros. Deixa eu posicionar a minha régua aqui. Ó, eu vou deixar 3 centímetros
tá bem retinho. E eu vou marcar aqui, e nós vamos fazer uma costura reta nesses 3 centímetros. Porque aqui vai ser a canaleta por onde a gente vai passar o cordão. Essa parte de cima vai franzir e nós vamos passar o cordão nessa canaleta aqui de baixo. Ó, você vai pegar aqui, posiciona a régua 3 centímetros e vai passar, vai marcar e passar uma costurinha. Eu vou lá na máquina e já volto aqui para mostrar para vocês. Eu fui lá na máquina e passei a costurinha com 3 centímetros, partindo dessa parte aberta aqui. 3 centímetros e 3 centímetros. E aí, nós vamos marcar o meio. Vinquei aqui. Vinquei aqui. Nós vamos pegar, aqui fui também, passei a costurinha rebatendo e vamos marcar o meio. Se você quiser fazer um pique com a tesoura, você pode, mas eu prefiro só vincar aqui mesmo, ó. Tá vendo? Fica bem marcadinho. Vamos fazer isso nas duas partes. Ó. E aí, a gente vai pegar essa parte aqui, meio com meio, e costurar, passar uma costurinha de pé de máquina. Tá vendo que aqui nas laterais tá sobrando? Vai sobrar mesmo, tá certinho, tá? Então, você vai na máquina, alfineta aqui, vamos alfinetar. E aí, eu vou lá na máquina, passar a costurinha de um pé de máquina. Vou arrumar o outro também. E aqui você pode usar tecido barrado, então você usa a sua imaginação aí. Pode fazer com o que você tem. Se você não tem uma renda, coloque um bordado inglês. Se você não tem o bordado inglês, pode fazer sem também. Eu tenho certeza que você escolhendo tecidos bem bonitos vai ficar lindo do mesmo jeito. Ó, vamos passar uma costurinha de pé de máquina. Olha, eu fui lá na máquina e passei a costurinha aqui nas duas partes. E agora, o que que nós vamos fazer? Vamos colocar uma do lado da outra, para ver se tá do mesmo tamanho. Ó, tá coincidindo certinho aqui as costurinhas. Aqui também, então tudo certo. O que que nós vamos fazer agora? Vamos pegar o forro, e ele está cortado um pouquinho maior, mas essa é a intenção mesmo. Por quê? Vai que acontece alguma coisinha que você tem que cortar, refilar um pedacinho, aí nós não vamos ter problema com o final. Então, você posiciona aqui bem certinho o forro. E aí, nós vamos alfinetar. E aí, você vira pelo lado de cá para você acompanhar e passar em cima dessa mesma costurinha que você já fez. Vou arrumar o outro lado. Ó, o direito do forro para baixo. Nós vamos alfinetar e passar uma costurinha aqui. Ó, você vai virar e passar a costurinha aqui em cima, exatamente em cima. Vamos para a máquina. Ó, costurinha feita exatamente em cima da outra. Você vai tirar os alfinetes. E aí, você vai virar pro lado de cá. Ó, tá sobrando, tá vendo? Então, nós vamos tirar esse excesso. Pronto. Vamos refilar aqui. Às vezes acontece, a renda entorta um pouquinho. E aí, você vai sempre refilando. E aí, nós vamos fazer a medida final para ver se tá tudo certinho. Refilei esse.
Vamos refilar essa outra parte. E aí, a gente vai ver com qual medida ficou. Aqui ele entortou um pouquinho, tá vendo? E aí, a gente vai refilar, vai medir pra ver o tamanho que tá certinho. Pra gente refilar a outra parte também. Tem que estar todas duas iguais, com a mesma medida. Tá vendo? Você vai tirando todo o excesso que está sobrando, pra sua peça ficar uma peça limpa, bem certinha. A renda de algodão, então ela solta uns fiapinhos. Mas aqui tá certinho. Vamos medir pra ver a medida e conferir com a outra parte. 36 de comprimento por 29,5 de largura. Então, agora, nós estamos com as duas partes do mesmo tamanho. Então, agora, depois de tudo refilado, tudo certinho, as duas partes iguais, nós vamos unir as duas partes direito com direito. Ó, vou pegar essa parte, vou abrir aqui em cima dessa parte. E aí, você tem que tomar muito cuidado com esses encontros aqui, ó, pra ficar uma costura bem bonita. Ó, tá certinho aqui, eu vou alfinetar. E aqui tá certinho, vamos ver. Certinho também, ó. Você vem, alfineta aqui. Vamos virar pro outro lado. E você vai acertar do mesmo jeito. Você vem, alfineta. E vai alfinetar aqui em cima também, tá certinho as costuras. Depois de alfinetado, antes da gente passar a costurinha final, nós vamos fazer as caixinhas de leite. E eu gosto de cortar nesse momento aqui. Nós vamos fazer uma caixinha de leite de 6 centímetros. Talvez você nunca tenha feito uma caixinha de leite, então vamos aprender aqui. Nós vamos marcar, a caixinha de leite ela pode ser feita de vários tamanhos. Nesse modelo aqui é 6 centímetros, então você vai marcar, ó, tem 6 centímetros aqui e 6 centímetros aqui. Eu vou riscar. Ó, risquei. E risquei. Vou fazer isso do outro lado também. 6 centímetros assim e 6 centímetros assim. Vou riscar. E aí, já vou cortar. Ó, tá certinho as duas partes. Você vai cortar bem em cima do risco que você fez. Se você quiser vir e alfinetar aqui, você pode alfinetar para não sair nada do lugar e as costuras ficarem bem certinhas. Vou alfinetar antes de cortar. Você corta em cima do risco que você fez. Agora, eu vou fazer a mesma coisa no forro. Ó, você vai deixar as duas partes certinhas. Se você quiser, você pode riscar um quadradinho aí de 6 por 6 e aí você usa ele como molde. Pode fazer ele no papelão, em alguma coisa mais grossa, né? Ó. Vou marcar aqui com a caneta. Que nós vamos cortar, né? Ó, 6 centímetros, tá vendo? Vou marcar aqui do outro lado também.
Se você já tiver a prática, você já pode vir com o cortador circular e fazer o corte aqui, ó. Vamos colocar o alfinete para não sair do lugar, tá vendo aqui que saiu? Você vai esticar bem na sua mesa, as duas partes iguais, ó, e vai alfinetar aqui do lado. Alfinetei. Isso tudo, gente, é pro trabalho ficar com acabamento perfeito. Você tendo esse cuidado, às vezes você pensa, ah, tô perdendo tempo. Não tá, pode acreditar. Essa tesoura aqui não é a boa, gente. A tesoura que você usa para tecido, você deixa ela somente para tecido. Essa eu uso para cortar manta e o corte dela vai ficando ruim. Essa daqui eu tenho maior ciúme dela. Ela é velha, mas é a única que eu uso para cortar tecido. Vou cortar dos dois lados. Pronto. As caixinhas de leite já estão cortadas dos dois lados. O que a gente vai fazer agora? Você vai marcar aqui mais ou menos uma palma assim da sua mão e deixar uma abertura. Aqui você não vai costurar. Pra desvirar, tá? Então, não deixa muito pequenininho, senão vai dar muito trabalho. E aí, nós vamos passar uma costura. Lembra sempre, retrocesso no início e no fim. Nesse pedacinho, aqui embaixo. Desse outro lado, você vai fechar ele todinho, tá? Vai fechar tudo aqui, aqui embaixo e aqui até no lugar que tá marcado aqui, pra você deixar a abertura. Eu vou lá na máquina e já volto. Então, fechei todas as laterais, com retrocesso no início e no fim, como eu falei com vocês. Deixei a abertura aqui, ó, pra gente desvirar. E agora, você vai cortar esse excesso de linhas. Tá vendo? Vai cortando. Vamos tirar os alfinetes. Eu vou mostrar bem de pertinho. Tirei todos os alfinetes, passei a costurinha, retrocesso em todos os inícios e no final. Tá vendo como vai ficar? Ó, a gente vai fechar essas caixinhas. Do lado de cá também, deixei a abertura aqui. Depois de todas as costurinhas feitas, a gente vai fechar as caixinhas de leite. Ó, você vai juntar assim, ó. A caixinha tá desse jeito. Você abre, segura nas duas laterais aqui, ó. Costura com costura, aí você coloca um pouco do tecido para um lado, um pouco para o outro, para não ficar muito grosso. E você vai acertar para ficar bem igualzinho as duas partes. Vai alfinetar ou colocar os clips. Deixa eu acertar aqui, assim. Ó, pronto, vamos ajeitar o outro lado. E aí, você observa, essa costurinha veio pra cá, então, essa vem também pra cá, e essa outra pra cá, as duas partes juntas, alfineta. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa com o outro lado. Vai juntar aqui as caixinhas de leite, costura com costura, aqui, ó, essa costura certinha com a outra, uma parte para um lado, a outra pro outro lado, alfinetar. E passar uma costurinha. Nós vamos fazer isso do outro lado também e eu volto aqui. Pronto, fechamos as caixinhas de leite dos quatro lados. E agora, a gente já vai preparar para virar a nossa peça. Já estou super curiosa. Aí, você vai virando aqui com muito jeitinho por aquela abertura que você deixou. E aí, você sempre escolhe uma linha que vai combinar com a peça inteira. Aqui eu pensei em colocar o verde, mas aí se eu fosse colocar o verde, no vermelho não ia ficar legal. Então, eu coloquei um begezinho. Vamos acelerar o vídeo aí para poder virar a peça.
um detalhe, as costurinhas sempre encontrando. E aí você vai ajeitando tudo aqui com a mão. Olha aqui pra vocês verem, tudo certinho, ó. O encontro aqui. Você vai arrumar aqui embaixo também, no forro. Sempre encontrando, ó. Tá vendo? O acabamento fica bem mais bonito. Do outro lado também tá certinho. E aí, você vai passar. E aqui, nós vamos fechar essa abertura. Você pode fechar com pontinho invisível ou na máquina mesmo. Nós vamos passar com ferro, vincar bem e passar uma costurinha aqui. E eu já volto para mostrar ela quase pronta. Ó, eu fui lá na máquina e fiz uma costurinha. Eu deixei a linha que estava para vocês verem. Aqui eu poderia mudar a cor da linha, colocar um verde para não destacar tanto. E se você fizer o pontinho invisível também, ele não fica aparente, ele fica bem escondido e é uma opção também para você fazer aí o seu acabamento. Nossa, tá trovejando, meninas. Esse barulho que vocês ouviram no fundo. Agora a gente vai jogar tudo aqui pra dentro, ó. Gente, olha, já está tomando forma. Nosso porta-panetone tá ficando lindo. Você também tem uma outra opção. Se você quiser unir essa parte de fora com o forro, você pode dar uns pontinhos invisíveis nessa parte aqui. Que aí ele vai ficar costurado o forro com a parte de fora, né? Ó, já tá tudo pra dentro. Aí, nós vamos lá no ferro e vamos passar aqui, ó, em toda a volta, pra assentar bem essas costuras e fazer um acabamento aqui, uma costurinha rebatendo em toda a volta. Eu vou passar e já vou lá na máquina fazer essa costurinha. Meninas, eu voltei aqui antes de fazer o acabamento. Aqui do lado de dentro tá todo verdinho e eu tenho uma linha que aproxima bem desse verde. Então, a linha da canelinha agora, pra fazer essa costurinha final, eu vou trocar. Aqui fora eu vou deixar clarinha mesmo, bege clarinho, e do lado de dentro eu vou colocar verde, fazer a costurinha em toda a volta e eu já volto aqui pra mostrar. Olha que coisa mais linda que tá ficando o nosso porta-panetone. Aqui fora eu deixei a linha clarinha e do lado de dentro eu coloquei a verdinha pra rebater. Olha pra vocês verem, quase não aparece. E agora a gente vai colocar as nossas tiras pra poder amarrar. Aqui você pode usar fita de cetim, algum cordão que você tem aí. Não é necessário usar a tira feita com o tecido combinando, mas eu acho que vai ficar bem bonitinho. Aí você vai inserir aqui, ó, por essa abertura, ó. E aí você vai passando. Eu costurei aquela hora com 3 centímetros para deixar um espacinho maior, porque como é a tira e ela vai passar dos dois lados, né? Para não ficar muito difícil. Você puxa um pouquinho e vamos passar aqui pelo outro lado. Ó. Até sair aqui. Ó, então um lado já passamos, agora a gente vai passar o outro. E aí, nós vamos começar por aqui, pra puxar, né? Então, um vai ficar pra cá e o outro pra esse lado. Você vai passando, como as tiras são um pouquinho mais grossas do que fita, às vezes fica um pouquinho mais difícil. Mas se você deixar a costurinha aqui com 3 centímetros, como eu mostrei lá, você não vai ter problema para passar essa tira aqui para poder amarrar. Vamos puxar aqui para acertar. Olha aqui, gente. Então, você passou a tira dos dois lados. Bom, então aqui, ou você pode colocar algum detalhe, alguma pedra, ou simplesmente dar um nozinho mesmo nas pontas e deixar rústico assim. Fica lindo também. E aí, você vai colocar o panetone aqui dentro, puxar dos dois lados, ó, puxou. E aqui, ele cai assim porque o tecido é molinho. Somente essa parte aqui que tá estruturada com a manta. A ideia é essa, né?
E aí você vai simplesmente puxar e dar o laço aqui nas laterais. Essa é uma ótima opção de presente. Pensa você presentear alguém com um porta-panetone desse, né? Um panetone bem gostoso dentro. E nesse porta-panetone maravilhoso. E você pode fazer toalhinha de chá combinando, pano de prato, é uma ótima opção de presente. Então essa foi a nossa aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. E se você não se inscreveu no meu canal, volte lá, se inscreva, deixe seu like, que isso vai me ajudar bastante. Até a próxima aula.